ok? Então, vimos um pouquinho aqui, né, da história da termodinâmica. A gente viu que as primeiras máquinas termodinâmicas estão ligadas ao vapor, tá? Claro, ao vapor e ao aquecimento da água através de uma combustão, ok? Deixei um videozinho para vocês assistirem, né? Vocês já viram esse vídeo, já comentamos sobre eles, tá? Depois, para quem está chegando agora, vocês assistem num outro momento, porque essa plataforma fica disponível 24 horas. Vocês vão ter que correr atrás, porque o pessoal já adiantou um pouco isso, beleza? Seguindo um pouquinho mais, né? Também coloquei um texto de apoio, tá? Falando do que é termodinâmica nos dias de hoje, tá? Então, onde é aplicado nos dias de hoje a termodinâmica, né? Então, a gente levantou, né, várias, né, questões, né? Porque a termodinâmica está relacionada desde, né, do interior da nossa residência, ali na geladeira, por exemplo, né? Quanto quando a gente sai de casa com um carro, né? É um sistema termodinâmico, o motor de um carro, até chegar numa empresa, por exemplo, onde você tem uma caldeira, tá? Ou seja, é uma coisa tão comum nos dias de hoje, porém, por ser tão comum, a gente nem nota e acha que termodinâmica é uma coisa distante da nossa vida. E não é assim, e é isso que esse texto trouxe, essa reflexão, né, da termodinâmica no nosso dia a dia, tá? Desde uma panela de pressão, tá? Por um lado tem benefício, e né, lembrando de uma panela de pressão, a gente sabe que também tem os riscos, tá? Então, por um lado tem os benefícios, por outro lado tem os malefícios, se não utilizarmos corretamente os princípios, tá? Tranquilo? Então, o interessante da termodinâmica é que a gente vai converter uma energia, né, através da energia calorífica, da combustão, né, a gente consegue fazer uma mudança de estado num fluido, que é a água. Essa mudança de estado cria uma pressão, e essa pressão, né, vai ser conduzida a um pistão, né, ou a uma turbina. As primeiras máquinas eram pistões, tá? Esse pistão criava um movimento rotativo também, tá? E se conseguia aproveitar uma energia mecânica, tá? O interessante é isso, ó. A gente produzia energia mecânica. E o que é essa energia mecânica? Basicamente, o que a gente desejava seria uma rotação, tá? Então, foi isso, essa evolução desse conhecimento termodinâmico para se criar uma energia mecânica, né, que culminou aí, né, na invenção da locomotiva, por exemplo, tá? E carros também, e assim por diante, tá? Só é possível gerar, né, por exemplo, muitas regiões, né, do mundo só consegue gerar energia elétrica por causa do princípio termodinâmico, tá? A gente consegue também ter termoelétrica aqui, né, no Brasil. A gente tem uma rede hidrográfica boa, que dá para gerar energia. Tem países que não têm. Então, eles dependem de um sistema termodinâmico de gerar vapor, para que esse vapor utilize essa pressão de vapor e consiga gerar energia elétrica, tá? Que é o caso ali da Europa e alguns países da Rússia, por exemplo, tá? Mesmo que na Rússia tivesse rios, né? Lá tem uma época do ano que congela tudo, tá? Não ia funcionar. Então, o que eles tocam lá? Usinas termoelétricas a carvão, tá ok? Pessoal, enquanto eu estou falando aí, né, são várias pessoas aí, dúvidas, vocês podem abrir o microfone, falar comigo, ou podem postar no bate-papo também, tá?
E minha aula é dinâmica, tá? Então vocês podem comentar, trazer casos, tá? Quiserem comentar algum fato, tá? Fiquem à vontade. Vamos lá, deixa eu só limpar minha tela aqui. Beleza. Ah, tá. É igual você estava perguntando de arquivo, né? Por exemplo, esse texto aqui, ó, tem um botãozinho aqui embaixo, tá? Eu vou pegar de novo minha ferramenta, ó. Baixar arquivo. Então, esse texto aqui, por exemplo, dá para baixar diretamente. Tá? Se quiser salvar no computador, né? Não é obrigatório, viu, gente? O nosso material, basicamente, é 100% online, tá? Com exceção de algumas disciplinas que pedem para fazer algum trabalho, né? Mas aqui não tem essa necessidade, tá? Mas tem alguns arquivos que você pode baixar para o computador e deixar guardado, tá? Seguindo. Os exercícios, né, que estão intercalados entre o material, né? Vocês têm ali, né, um tempo livre para fazer, tá? Então vocês fiquem à vontade para fazer, tá? Alguns têm limite de tentativa, tá? Então tem alguns que está escrito aqui, ó, essa avaliação não tem limites de tentativas, tá? Mas alguns têm um limite de 3 tentativas, tá? As perguntas, elas variam. Então, vocês podem fazer uma vez, e na segunda vez vai aparecer perguntas diferentes, tá? Não são repetidas. Então, tem um banco de dados, um banco de questões, né? E o sistema escolhe aleatoriamente as questões que na hora que o aluno inicia a avaliação, tá? Clicou no botão começar a avaliação, tá? Vou clicar aqui para vocês verem, né? Vai ter as perguntas que podem ser acertativas, tá? Aí vocês podem escolher aqui, né, o que se pede, tá? Clicou em próxima pergunta, né? Escolhe aqui o que se pede. Próxima pergunta, tem uma que tem que dar uma resposta aqui, né? Eu vou pôr só OK aqui, só para não ficar vazio, né? Próxima pergunta, mais uma para responder. Claro que vocês não vão colocar OK, né, gente? Vocês respondem com calma, tá? Só estou fazendo rapidinho aqui para vocês, para mostrar uma coisinha aqui no final, que às vezes o pessoal não faz. Clicar no botão terminar a avaliação, tá? A avaliação, no caso, quando tem perguntas dissertativas, né? Elas ficam para correção e eu ainda não corrigi, tá? Eu vou esperar todo mundo fazer, e quando todo mundo fizer, aí eu pego um dia para corrigir, né? E se tiver alguma coisa eu trago, né, para a aula, tá? E o aluno vai poder ver as correções. Se não tiver pergunta dissertativa, a nota já aparece automaticamente para o aluno, né? E ele sabe, né, se tirou menos que 60%, né? Teria que fazer a prova novamente, tá bom? O intuito é fechar essas notas, todas essas provas aqui, né? O mais próximo possível de 100%, né? Porque 3 chances de fazer cada avaliaçãozinha com 5 perguntinhas, né? É facinho, tá bom, gente? Mas seguindo a disciplina, então, tá? A gente falou de alguns conceitos pertinentes à termodinâmica, que é a energia e o calor, né? O que é energia, né? É o que executa algum trabalho, tá? Boa noite ao Gleison que está chegando aí. E o calor é uma dessas energias, tá? Então, o calor é uma forma de energia. Então, o que pode acontecer é uma pequena confusão entre calor e temperatura, tá? A temperatura, né, ela decorre de uma energia que é o calor. Tá? Se eu forneço energia a um sistema, tá? Ou seja, eu forneço calor a um sistema, né?
ele, consequentemente, aumenta a temperatura. Tá? Mas por que eu não posso confundir, né, calor com temperatura? Porque se eu fornecer energia para a água está com 25 graus. Estou fornecendo energia, calor. Estou fornecendo calor. A água aumenta a temperatura. Forneço mais calor, aumenta a temperatura. Quando a água chegar a 100 graus Celsius, eu vou fornecer energia e a temperatura não varia mais. Por que a temperatura não varia mais? Porque a água entrou no ponto de ebulição. É um estado, né, novo que ela vai se tornar. Ou seja, ela é líquida, ela vai passar para gasoso. Tá? Então, na ebulição, eu continuo fornecendo energia, tá? E a temperatura não varia. É estranho a gente pensar desse jeito. Como assim? Eu estou fornecendo energia calorífica, mas não está aumentando a temperatura? É exatamente isso que acontece. Você pode fazer esse teste até em casa, né? Se tiver um termômetro apropriado, coloca a água para ferver, né? Coloca o termômetro dentro, você verifica que quando ela começa a ferver, ela não sobe mais a temperatura. Tá bom? Até aí a revisão de química lá, né, do ensino médio. Tá? E lá do ensino médio também a gente vimos, né, que o calor, que é essa energia, pode ser transmitida, tá, por condução, por convecção ou por radiação. Tá? Então, por condução, contato direto com o material, basicamente sólidos. O metal é o material, né, melhor condutor. Teoria cinética, né? Comentamos um pouquinho ali também, né, da teoria cinética, né? Falando em cinética, a gente fala em movimento, tá? Ok? Então, a teoria cinética é aquele estudo, né, de como transformar essa energia, né, em máquinas térmicas para fazer algum movimento. Tá? Então, tem vários, né, personagens, né? Aqui, ó, John Herafat, né? Aí, esses termos em inglês aí a gente tropeça um pouco, né? John James Waterston, né? Maxwell Ludwig Boltzmann, né? Por que não coloca João Pedro, né? Mas tudo bem, né, João? Vamos lá. A transferência de calor, então, é interessante a gente saber esses princípios, tá? E como eu comentei, a parte de calor, temperatura, né? E tudo que temos, né, que é pertinente à termodinâmica, né, a gente traduz como grandezas. O que são grandezas? Né? São maneiras que eu tenho de dimensionar, de contabilizar, né, ou de medir algo. Por exemplo, né, se eu quero medir uma distância, né, eu consigo medir uma distância? Sim, eu consigo medir uma distância, né, porque eu sei que distância é uma grandeza, comprimento é uma grandeza, né, e eu tenho um padrão para se medir essa grandeza. Qual o padrão para se medir comprimento? O metro. Existe outro? Sim, existe o sistema inglês. Tá? Eu tenho uma pressão, né? Também é uma grandeza, tá? Que deriva até de outras grandezas, que é a força por área. E essa grandeza eu também consigo medi-la. Criou-se padrões para medir a pressão. A pressão, né, pode ser medida em ATM, né, em bar, em PSI, quilograma, força por metro cúbico, por metro quadrado, aliás, tá? Então, tem várias maneiras de se contabilizar ou se medir essas grandezas, tá? Então, aqui eu trouxe um pouquinho, né, dessas grandezas, e uma das principais grandezas que a gente escuta quando fala em energia e calorífica ainda, né, é o Joule, tá? O Joule é uma unidade, né, para medir a grandeza de energia, né,
principalmente de calor, tá? Então, o Joule, né, está envolvido em vários contextos que eu abordei em algumas fórmulas aqui embaixo, tá? Ainda tem os múltiplos que a gente comentou, tá? Do mesmo jeito que tem múltiplo para comprimento, né? Tem o metro é uma unidade pura, vamos dizer assim. Aí eu consigo dividir ela. Centímetro, 100 partes do metro. Milímetro, 1000 partes do metro. Né? E assim por diante. Né? Eu consigo multiplicar também. Quilômetro é 1000 vezes o metro. Né? Ok? Então tem várias, né, maneiras de eu trabalhar com múltiplos e submúltiplos. O mesmo acontece com o Joule. Tá? Então eu tenho, por exemplo, kilojoule, milijoule, centijoule, microjoule, nanojoule. Tá? Dependendo da área, pode ser que seja interessante. Né? E recapitulando um pouquinho da matemática, né? Se eu estou falando em múltiplos e submúltiplos, eu estou sempre trabalhando com potência de base 10. Tá? Ok? É bastante informação? É, gente. Mas não se preocupem. Né? Eu gosto, aliás, de trabalhar da seguinte maneira. Eu sempre vou puxando outras disciplinas. Então, vocês estão vendo termodinâmica, eu estou comentando de metrologia, de matemática, né? Normalmente eu pego a aula de metrologia, eu já recapitulo. Olha, lembra quando a gente estava vendo termodinâmica, né? Ou quando a gente estiver vendo matemática. Quando a gente estiver vendo matemática, a matemática é uma matemática aplicada, ou seja, uma das primeiras coisas que a gente vê é a potenciação e a potência de base 10, tá? Aí a gente recapitula, começa a entrar em cálculo e tudo mais, tá? Então, né, para quem está chegando agora, não precisa ficar tão preocupado com esse monte de informação. E, né, eu sempre faço essa redundância, tá? Dessas informações, que é realmente uma estratégia para fixar o conteúdo para vocês. Beleza? Por exemplo, eu coloquei um monte de fórmula aqui, mas não se preocupe com contas no momento, né? No momento, a gente não tem as contas. O que eu quero demonstrar aqui? Né? Que em muitas situações, eu estou trabalhando com energia em Joule. Quando eu estou calculando um trabalho. Né? Isso dentro de física. O trabalho, a equação do trabalho é igual a força multiplicado por uma distância. Né? Então, força vezes distância, newtons metro. Então, joules é igual a newton metro. Tá? Isso a gente vê na didática. Eu só trouxe de uma maneira diferente para vocês. Tá? Só que força também, né, é massa vezes aceleração. Tá? Então, o Newton é igual a quilograma vezes segundo ao quadrado. Aí derivou de outra fórmula, tá? Que é a segunda fórmula que está aqui. Ó. Então, o que está escrito aqui? Ó? Eu tenho que a energia é igual a Newton vezes metro, que é essa fórmula que está aqui, certo? Só que eu também sei que a força lá em física, né, é a mesma coisa que massa vezes aceleração, né? Então eu troquei aqui, né, o N por kgs ao quadrado. O metro ficou lá quietinho, tá? Duas fórmulas aqui, só brincando com a matemática, né? Uma outra equação de energia, né, é potência vezes tempo, né? Aí a gente entra na área de elétrica, né? Energia aqui, ó, potência em watts, né? E multiplicado pelo tempo em segundos, tá? É uma formulinha também aqui. Tá? Energia cinética, tá? Ela é dada pela metade da massa multiplicado pelo quadrado da velocidade, tá? E a velocidade é metros por segundo. Então, o quadrado da velocidade, né? E meia massa, que é dada em quilos. Meia massa é 0,5 quilograma, metros por segundo ao quadrado. Tranquilo, tem outra fórmula aqui. Só descendo um pouquinho mais aqui. Tá? Então, mudança de temperatura. Esse tal de Joule, o calor, também está envolvido no cálculo, né? De capacidade específica de calor, né? É uma constante, né? E essa mudança de temperatura é dada em joules também,
é uma energia gasta numa mudança de temperatura. Tá vendo que tem um ΔT aqui, ó? Sempre que eu tenho um ΔT, isso me significa que eu tenho, né, um elemento final e um elemento inicial, né? E eu tenho a diferença disso. Esse delta, né, sempre representa a diferença, ok? ΔT, diferença de temperatura, né? ΔS, diferença de espaço, né? Quem lembra aí do ensino médio, né? Também, ok? Ainda falando de energia elétrica, a gente já tinha falado que era potência vezes tempo, né? Mas também pode ser dado pelo quadrado da corrente vezes a resistência vezes o tempo. Tá? Essa fórmula a gente já tinha, né? Essa de baixo aqui, né, é uma outra forma também que usa joules. E potência de equipamentos também, né? É uma energia dividida pelo tempo. Tá? Então, se eu quiser saber a potência, eu uso o joules, né, dividido por um tempo. Aí eu tenho watts, né? É igual a joule por segundo. Ok? O que eu quis aqui trazer, né? Que essa termodinâmica que eu falei de calor, e calor é medido em joule, né, está envolvido em vários segmentos. Eu comentei aqui de física, né, de elétrica, de potência, de cinemática, de mudança de temperatura, ou seja, eu trouxe vários contextos distintos. Nós não vamos aplicar todos, tá? Eu só quis apresentar para vocês, né, a variedade de situações que a gente pode encontrar joules, tá? E essa necessidade de a gente saber calcular essa energia, tá? Um segundo vídeo, né, que eu falei da condução térmica, né? Aliás, é um canal novo aqui que eu encontrei, né? Esse vídeo eu inseri esse ano, tá? Não tinha esse vídeo aí, mas eu achei interessante, né? E eu sempre gosto de pôr esses videozinhos de apoio, né? Para quando o aluno estiver estudando sozinho, tá? Então, quando o aluno está estudando sozinho, né? Eu coloco um videozinho de apoio. Normalmente, esses vídeos de apoio eu coloco de algum canal, né? E se vocês quiserem, né, entrar no canal, ver outros vídeos, normalmente o cara já tem um monte de vídeo lá interessante, né? Para quem quer evoluir mais aí na disciplina, tá bom? E também já teve caso aí, né? Os alunos, Fábio, eu gostei de um videozinho, né? Pode postar no grupo? Posta no grupo, não tem problema, tá? Se for pertinente ali à disciplina, né? Pode pôr no grupo, ou se quiser mandar no particular, né? Não entendi direito esse vídeo, né? Pode mandar no particular, né? Dúvidas dos exercícios, né? Quando é exercício de cálculo, pessoal, eu prefiro que vocês tentem fazer o cálculo, depois me manda print ou foto, tá? Aí eu consigo verificar o que vocês estão errando no exercício. Tá? Acho que por enquanto não tem exercício de conta, acho que só mais para frente, tá bom? Aí a gente entrou em sistemas termodinâmicos, tá? Então, o sistema termodinâmico, né, é a região, é a parte de um universo, segundo está escrito aqui no contexto. O que é esse universo, né? É um conjunto total que numa parte dele eu separei para se estudar esses conceitos termodinâmicos, né? Por exemplo, se eu pegar, né, uma caldeira inteira, por exemplo, eu posso fazer um estudo termodinâmico somente da fornalha. O universo é a minha caldeira, a parte, né, é a minha fornalha, que vai ser estudada, né? E a fronteira do sistema vai ser a própria parede da fornalha. Ou seja, se eu estou definindo um sistema termodinâmico, eu tenho que ter limites, delimitá-lo, tá? Então, um sistema termodinâmico ele pode ser um sistema aberto, igual o caso da praia que eu falei, não tem como né? Eu imagino uma fronteira, né? Eu imagino uma fronteira, mas ela é fictícia, né? Imaginária. Ele pode ser um sistema fechado, igual eu estou falando da fornalha, né? Ou ele pode ser um sistema isolado, e a gente lembra numa garrafa térmica, por exemplo. Tá?
Qual que é a diferença entre eles, né? Um sistema aberto, ele vai permitir troca de calor fora da fronteira e troca de matéria. Ou seja, o fluido que é pertinente ao sistema, ele pode sair fora do sistema. Tá? Um sistema fechado, tá? Ele até permite a troca de calor com o meio ambiente, mas não permite uma troca de matéria, né? Ou seja, né, o fluido que está contido no meu sistema fica todo ali. Ele não muda, tá? Pelo menos não seria o intuito que ele trocasse, né, com outro ambiente, tá bom? E um sistema todo isolado, né, o próprio nome já fala, é um sistema que tenta restringir tanto a troca térmica quanto a troca de matéria, que é o caso da garrafa térmica. O intuito da garrafa térmica é que ela não troque, né, o calor com o ambiente, senão o café, né, esfria, ou alguma coisa gelada esquenta. Tá? Por quê? Porque tudo tende ao equilíbrio. Tá? E também não troque a matéria, né, se ela estiver fechada. Ou seja, que ela não vaze. Tá? Que ela mantenha a mesma proporção. Tá? Então, eu comentei da fornalha. Tá? A fornalha, né, o que eu tenho ali? Eu tenho gases da combustão, tá? E uma entrada de ar direta. Né? Eu tenho um sistema termodinâmico ali na fornalha, né, de uma caldeira, né? Só que é um sistema aberto. Por quê? Eles até têm um sistema isolante, mas, né, esses gases da combustão, né, eles acabam levando o calor para fora, quando eles vão para a chaminé, tá? E o ar que entra, sai. Então, eles trocam tanto o calor, quanto troca a matéria com o sistema. Mas é um sistema que é apto de estudo. Um sistema fechado, na própria caldeira, eu posso chamar, né, a parte de água. O tubulão, as paredes d'água, né? Eu estou falando um pouco dos conceitos de caldeira, né? Porque realmente o que eu tenho de novidade hoje para vocês, né, é a gente aprofundar sobre a formação de vapor. Tá? Então, o que eu quero trazer hoje? Tá? Eu vou passar, agora está chegando aqui 8 horas, já vai dar um intervalozinho, né? Eu estou recapitulando todos esses conceitos, né, para fazer essa revisão rapidinho, para introduzir esse vídeo e a gente voltar e comentar esse vídeo, tá? Só que esse vídeo tem uns 20 minutinhos, tá? Então agora, 8 horas, eu vou liberar pelo o grupo do WhatsApp, o videozinho, tá? Vou deixar 30 minutos, que dá tempo de vocês assistir o vídeo todo, e o tempo de intervalozinho que eu faço normalmente, né, 8h20, 8h30, tá? E a gente volta 8h30, tá? Mas segura aí, gente, ainda não, tá? Eu vou passar já já. Tá, então a gente viu o sistema isolado, fechado e aberto, tá? Aqui está uma representação esquemática, tá? Dos sistemas, tá? Depois, qualquer dúvida, vocês voltem a conversar pelo grupo, né, num outro momento, tá bom? Agora, eu vou focar, a última aula a gente abordou tipos de transformações, tá? Então eu quero só falar um pouquinho disso também, só para recordar, foi na última aula, tá? A gente viu que algumas transformações, né, são isobáricas, tá? O que eu estou considerando nessas transformações? Estou considerando um sistema, tá? Esse sistema, ele pode ser um sistema fixo ou não. Se é um sistema fixo, ele não se modifica. Ou seja, o que é um sistema fixo? Um botijão de gás. Um botijão de gás é um sistema fixo. Por quê? Né? Ele mantém sempre a mesma estrutura. Uma bexiga não é um sistema fixo. Por quê? Se eu pegar uma bexiga cheia de ar e colocar no congelador, ela murcha. Alguém já fez essa experiência ou já viu algum videozinho desse jeito? Colocar uma bexiga no nitrogênio líquido, né? Ela encolhe toda e depois que ela esquenta, ela infla de novo.
né? Então tem uns videozinhos desse tipo. Ou seja, não é um sistema fixo. A parede, né? Ela, a fronteira, né? Que é o termo técnico, ela modifica, ela muda, tá? E o que a gente pode trazer para a prática, né? Tem sistema que tem êmbolos. Esses êmbolos dão uma característica de sistema móvel, que não é fixo, tá? Por quê? Porque daí a gente consegue variar o volume. Aí já fica aquela dica que eu tinha comentado. Se for uma fronteira fixa, o volume sempre mantém o mesmo, né? A gente vai trabalhar sempre com 3 características nessas transformações, tá? A gente vai ver o volume, tá? A temperatura, tá? Vai ter 2 estados. Deixa eu minimizar. Estado 1 e estado 2, tá? Eu tenho o volume de líquido aqui embaixo, dado por V1 e V2, tá? Tem o termômetro, que representa a temperatura, e tem esses bloquinhos amarelos aqui, que estão representando pressão, tá? Esses 3 elementos aqui, ó, volume, temperatura e pressão, estão relacionados através de algumas leis, né? Alguns cientistas pesquisaram aí, né? Como que eles se relacionam. Às vezes são diretamente proporcional, às vezes são inversamente proporcional, tá? E como a gente vai aprofundar em outras aulas, né? Eu só vou deixar aqui, né, esse contexto, né, do que é cada transformação. Então, a isobárica, iso é um sufixo que significa igual, mesmo, tá? E bárico vem de pressão. Então, isobárico é uma transformação que mantém a mesma pressão. Mesmo que eu varie o volume e a temperatura, a pressão não modificou, tá? A pressão de 3 bloquinhos é a mesma. Isso já não acontece, por exemplo, né? Vamos seguir aqui, numa transformação isotérmica, ou isométrica, desculpa, tá? A isométrica, né? Aí você tem que tomar cuidado. Só essa daqui pode mudar o nome, né? Ela também é chamada de isovolumétrica ou isocórica, tá? O que acontece, né? Essa daqui, a pressão aumentou, olha só. A pressão aqui aumentou, tá? Porém, o volume, entre o primeiro estado inicial e o segundo estado, que é o final, manteve o mesmo. Por que que manteve o mesmo volume? Porque a temperatura compensou. Lembra que a temperatura causa uma dilatação. Essa dilatação compensou o aumento de pressão. Então, eu consigo ter transformações isométricas. Transformação isométrica é o que eu quero que vocês percebam no vídeo. Por quê? Uma caldeira funciona assim. Tá? Caldeira. A caldeira, ela não muda, não tem pistão dentro dela, né? Então, ela tem ali a estrutura fixa, né? E conforme eu aumento a temperatura, eu aumento a pressão na parede. Aqui tá, simbolicamente, está uma pressão atuando, né, sobre o líquido. Lá vai ser o contrário, o líquido vai atuar na parede, tá? Então, acontece essa transformação isométrica, ou isovolumétrica, ou isocórica, né, quando estamos no processo de formação de vapor, por exemplo. Ok? Mais uma. Isotérmicas. A isotérmica é o seguinte, ó, aqui, né, claro, o próprio nome vai falar, né, nós estamos mantendo sempre a mesma temperatura, tá? E o que está mudando aqui, ó? Uma coisa que está mudando é a pressão, né? A pressão vai diminuindo gradativamente aqui, ó, tá? Até chegar numa pressão bem pequenininha, né? E o que está aumentando é o volume, né? Aqui tem um volume pequeno, aqui eu tenho um volume maior, aqui eu tenho outro volume maior, aqui eu tenho outro volume maior.
tá? Então, vocês reparem que a temperatura, tá, está inversamente relacionado, né, com o volume. Quando eu aumento a temperatura, né, eu diminuo, aliás, está diretamente proporcional. Quando eu aumento a temperatura, eu aumento o volume, tá? Por causa da dilatação do material. Beleza, vamos lá, apagar. Aqui tem aqui as leis, né, que é Charles, quer dizer, Boyle, né, que fala das transformações isotérmicas. Charles, da isovolumétrica, e o Gay-Lussac, da isobárica, tá? Desculpa, vamos lá. Então, o que eles falam, né? Vai ter uma relação, né, que a gente vai aprofundar depois, né, que envolve, por exemplo, se é isotérmica, né, eu só vou comparar pressão e volume, porque que eu sei que a temperatura é igual. Se é isovolumétrica, eu cancelo o volume, né? Por quê? Porque os volumes são iguais, eu tiro da fórmula. Se é isobárica, né, aí eu sei que a pressão é igual, então eu tiro a pressão da fórmula. Como que é essa fórmula aqui na realidade? Essa fórmula aqui, ó, tem uma fórmula geral, tá? Que é P, né, 1 vezes V1, né, dividido por T1, ou seja, pressão multiplicado por volume dividido por temperatura, no primeiro estado, né, tem que ser igual à pressão do segundo estado, tá? Vezes o volume do segundo estado, dividido pela temperatura do segundo estado. Essas fórmulas aqui cancela conforme o tipo de transformação. Se é um tipo isotérmico, né, eu corto a temperatura aqui embaixo, tiro a temperatura. Se é isovolumétrico, eu deixo a temperatura e corto o volume, né? Se é isobárico, né, aí eu corto a pressão e deixo os outros dois, tá? Essas formulinhas aqui, ou seja, é muito fácil, né, trabalhar com essas equaçõezinhas, né? Não precisa ficar preocupado. É só identificar no exercício, quando for o caso, né, o tipo de transformação, né? E pelo recipiente você já sabe, se for um recipiente fixo, é isovolumétrica. Se falar que é a mesma temperatura, isotérmica, né? Se fala que mantém pressão constante, é isobárica, tá? Pessoal, eu vou passar o link do vídeo, tá? Agora para vocês. Esse videozinho aqui, então, né? Eu vou fazer uma prévia dele já. Deixa eu entrar aqui nos grupos aqui de vocês. Colocar aqui nesse grupo. E colocar no outro grupo também. Tá? Princípio de funcionamento de uma caldeira. Nós vamos verificar uma caldeira, tá? Aliás, deixa eu perguntar para vocês. Alguém já teve contato com uma caldeira? Alguém conhece caldeira? Né? Ou já teve a chance de... Eu trabalho em uma, professor. Trabalhou? É grande ou pequena? Eu trabalho na termoelétrica. Não, é grande. Ah, a sua termoelétrica, é muito grande. Ó, no seu caso, você vai fazer o seguinte, você vai imaginar, esse vídeo vai falar de uma caldeira pequena. Mas você vai imaginar, o que está acontecendo aí dentro, acontece lá no tubulão, viu? Sabe o tubulão lá, de vapor? Sei sim, o tubulão tem o superior e o inferior, né? O inferior é só para descarga de fundo lá, né? De lama, né? Mas no superior é onde gera o vapor, tá? Essa parte aí é a que eu mais gosto, viu? NR13 aqui eu pego bem, viu? Então, depois que ele gera o vapor ali,
né? No caso aqui, vai falar que vai para a indústria. No seu caso, não. No seu caso, ela volta de novo para dentro da caldeira para superaquecer, para depois ir para as turbinas. Tá? Beleza? Um Beleza. Então detalhe que eu você chegou vi. a fazer um projeto de caldeira? Participar de um projeto de caldeira? Isso, eu participei do projeto dela. Não era tão grande igual essas daí, era uma caldeira menor, mais simples também. Mas eu participei do projeto dela desde o início. Entendi, que legal, né? Assim, um detalhe que eu vi, a diferença dessas caldeiras, que eu não tinha pensado na caldeira que a gente tinha feito, a parte que saiu vapor. Era um tubo direto que saiu vapor. E não Ah, tinha um. Aí, pelo que eu vi, ele tem uns furinhos assim, e o vapor vai entrando neles e depois sai pela tubulação. O nosso já era é direto, a tipo um gente não filtro. tinha pensado nesse detalhe. Tipo um chuveirinho, Não, mas alguma na coisa desse verdade, tipo. a maioria das caldeiras é direto mesmo, viu? Aí A maioria das caldeiras. outro detalhe da caldeira é o seguinte, é na hora que descia o nível da água dela. Para a bomba Ah, jogar água para dentro, a bomba não conseguia, não tinha força. Rapaz, não tinha bomba que jogava para dentro a água, porque a pressão é muito forte lá dentro. Então, o que que a gente teve é. que fazer? A gente teve que Ah, bolar, tipo, a gente saía um vapor, na saída do ah, vapor lá, era um T, era um Y, na aham. verdade. Um saía para a rede, o outro a gente retornava para a bomba para poder ajudar a jogar água para dentro. Isso chama injetor. É, Tem gente que chama de burrinho, viu? mais ou menos daí. Mas o senhor entendeu o meu conceito que a gente usava, né? Sim, esse, pra você ter ideia, o que você está me falando aí, né? Já vem tudo na minha cabeça. Pra você ter ideia, qual que é o combustível que era da sua caldeirinha? Era lenha. Era lenha? Lenha, né? Isso, Era isso. obrigatório ter um injetor, além da bomba. Mesmo a bomba funcionando, isso que você acabou de me falar, do injetor, sair o vapor e injetar água, é um item obrigatório pela norma NR13 numa caldeira a lenha, tá? Mas a gente não sabia disso. Toma Na verdade, a cuidado, gente foi viu? pesquisando a caldeira. Hoje eu fico olhando para trás e falo, rapaz, faz tempo isso. Foi em 2000 e Mas, viu, 2010, é 2012. curioso. Hoje eu Agora, fico olhando para trás e você falo, não pode passar rapaz, assim, perigoso, hein? você não pode passar um modelo disso aí para mim ver, não, como que ela era? Ah, rapaz, a foto eu É não meio, vou ter. é Eu meio acho complicado. que eu devo ter num caderno aqui, mais ou menos o rascunho, eu já te mando. Vou ver se eu consigo achar aqui rapidinho. Depois você manda aí para nós, porque eu gosto de caldeira, viu? Ó, já visitei bastante caldeira, viu, gente? Aqui perto de Beleza. América tem a Santa Cruz, eu conheço a Santa Cruz, né? Meu pai trabalhou lá a vida inteira. Conheço a Santa Fé lá em Nova Europa. Aqui tem a recalchutagem Anchieta, que eu conheço a caldeira lá. Já fui ali no Turvo, na Predilecta, tem umas caldeiras lá também, né? Ou seja, ali na Raizen, né? Eu costumava falar Raizen, mas o correto é Raizen, tá, gente? Tem umas caldeiras que eu visitei lá também, né? Umas Antigona, né? Ou seja, né? É, é bem interessante mesmo, tá? Mas a gente vai tentar relacionar agora com essa parte de termodinâmica, né? Então, produção de vapor, né, gera energia. Aliás, né, gera, né, um movimento, né, que é uma rotação ali na turbina, mas essa caldeira do vídeo não é a própria de turbina, tá, gente? Para ter um vapor para turbina, né, a gente precisaria de um vapor acima da temperatura de saturação dele, ou seja, um vapor superaquecido. E aí demanda muito mais energia no sistema. Ou seja, o que eu quero mostrar para vocês? O que eu acabei de mostrar para vocês é um sistema, tá? É um sistema, né, termodinâmico que gera vapor, tá? A princípio, né, é claro que agora tem toda uma tecnologia envolvida, né? Mas esse foi o princípio, né, que originou as locomotivas. Aliás, quando a gente digita caldeira a vapor, vocês vão, deixa eu ver se apareceu alguma aqui de locomotiva. É comum aparecer sempre alguma de locomotiva, né? Essa daqui, não, acho que não. Às vezes aparece alguma de locomotiva aqui também.
né? Mas basicamente é parecido com essa imagem amarelinha aqui do lado aqui, ó, tá? Tem a fornalha, né? Aí tem os tubos, né? Tem um superaquecedor dentro da locomotiva, que é um tubo que depois que sai o vapor ele volta para dentro da fornalha, tá? É bem interessante mesmo, tá? Mas não apareceu nenhuma, né? Aqui uma vertical, né? Normalmente a maioria é horizontal, mas tem vertical também. Ok? Não, beleza, né? Quem quer comentar alguma coisa? Agora o Renan. Conseguiu ver o vídeo, Renan? Consegui vir. Sim, vi o vídeo, eu vi todo o vídeo. Entendeu aí um pouquinho do processo? Conhecia? Entendi um pouquinho do processo, sim. Não, ele dessa forma não. Eu já vi caldeira, mas nunca acompanhei o processo, não. Embora seja técnico de segurança do trabalho, mas nunca tinha acompanhado, não, com caldeira, né? Daí é NR13, viu? Precisou de ajuda com NR13, você pode contar comigo, viu? Ok, já aparece bastante coisa. Às vezes a pessoa pergunta, e às vezes a gente não tem que indicar, né? Não conhece, porque eu sou mais envolvido na treinamentos, né? Pode pegar aí treinamento da NR13 que eu te dou apoio. Pessoal, Tá ok, então. Rafael. É bom. Tem uma consultoria aqui que eu trabalhei. Hã? Como? Não, tem uma consultoria que eu trabalhei, e me mexe ela pergunta. Mas é bom saber agora. Beleza, então. Rafael, Renan, desculpa, o Renan acabou de falar. Robert. Estão na escuta, hein? Rafael. Na escuta. Fala aí, Rafael. Eu tenho pouco conhecimento nessa área. Eu só trabalhei em caldeira uma vez, só numa parada. Mas não sou muito fã desse negócio, não. Eu acho muito perigoso isso aí. Aí que tá, viu, pessoal? Aí, né, vocês como técnico em soldagem, né, por que é bom conhecer o processo? Porque realmente você tem que conhecer o risco. Pessoal, tem uma foto aqui, aliás, aqui embaixo, que eu tô acabando de ver agora, né, de uma caldeira aberta, né? Esse espelho aí, né, esse monte de buraquinho aí, né, a gente chama de espelho da caldeira flama tubular. Essa região é uma região que normalmente é mandrilhada ou soldada, tá? Você está vendo que estão até fazendo uma... Deixa eu abrir essa imagem aqui, que essa imagem eu nunca tinha visto ela, eu achei interessante, né? Vamos abrir uma nova guia aqui e vamos trabalhar um pouquinho em cima dela, né? Tem um cara ali fazendo um processo de soldagem, pelo que eu estou vendo, no espelho da caldeira. Pessoal, uma caldeira rege normas construtivas. ASME, tá? ASME 1. O padrão construtivo de uma caldeira e de segurança requer que qualquer manutenção, uma que vai ter que ser relatado no livro da caldeira, né? Mas não é qualquer soldador que faz uma solda na caldeira. Teria que ser um soldador qualificado, né? Ou seja, aquele que segue uma EPS. Até final do curso, vocês vão saber tudo sobre um processo de qualificação de soldador, tá? Vocês vão saber o que é uma EPS, né? Então, para quem está entrando agora, paciência, tá mais para o final do curso, tá? Vocês vão saber o que é um ensaio não destrutivo, tá? Então, é por isso que eu estou falando, um assunto vai puxando o outro. A gente estava falando de termodinâmica está relacionado com vapor está relacionado com caldeira está relacionado com processo de fabricação, né, ou processo produtivo, né? E aí já entra os ensaios não destrutivos, a manutenção, né? Mas, por exemplo, esse soldador que está fazendo um reparo numa caldeira, né? Ele tem que saber exatamente, né, o tipo de eletrodo que ele vai utilizar, entendeu? Tem que saber o processo que ele vai utilizar de soldagem, tem que saber tudo, tá?
Então, só para deixar vocês mais curiosos aí, para vocês, né, interagir mais com o curso, tá? Essa disciplina ainda não estão liberadas para vocês. Vocês perceberam que a gente libera por partes, né? Então, tem algumas disciplinas que estão liberadas, né? E quando passar o semestre, nós vamos liberar outras, tá? Outras disciplinas, tá? Essa região que tem a portinha aí, né? Que fica na frente desse espelho, né? É o que a gente chama de caixa de fumaça, por onde passa os vapores da combustão, né? Eles formam um circuito ali, né? Eles têm a entrada de ar, entra pela entrada de ar, passa pela câmara de combustão, né? Pela fornalha, entram dentro desses tubos e desses tubos aí eles vão sair pela chaminé, tá? É um processo termodinâmico. Envolve temperatura, fluxo de ar, né? De fluido, tá? Esse fluxo aí, né? Tem que ter um controle, tá? E esse controle envolveu cálculos no projeto aí, tá? O projeto de uma caldeira envolve esses cálculos, né? Ok? Pessoal, eu podia entrar em vários detalhes de caldeira, né? É que sai muito fora do nosso foco, né? Mas só para vocês terem ideia, é rapidinho, né? Não vou entrar muito em detalhe, mas me contaram uma história, foi lá em Matão, né? Na Predilecta, não na caldeira que eu estava, em outra caldeira. O soldador pegou, foi lá, tinha que fazer uma solda no espelho da caldeira, meteu um pedaço de vergalhão e soldou por cima, no espelho da caldeira. No espelho da caldeira não, no feixe, na parede d'água, se eu não me engano, né? Alguma parte da parede d'água lá ele fez esse gato aí, né? O PH assinou. Então vocês imaginam o que aconteceu, né? A solda não aguentou, né? A solda não aguentou com essa gambiarra, né? E estourou, né? E bem na hora que estourou, fez um fluxo de água, pegou um dos operadores, né? E basicamente cozinhou o cara, né? O cara morreu na hora. Ô, Né? Fábio, Oi. em caldeira eu nunca trabalhei não, mas eu fiz muito reparo em trocador de calor. Os trocadores de Então, calor. então você sabe aí do processo de qualificação. Você era qualificado Sim, na época? sim, Qualificado, né? isso. E tinha que fazer ultrassom ou raio-x, não era? Era raio-x. Raio-x, tá vendo, pessoal? Ó, vocês vão ver ainda o que é raio-x, ultrassom, líquido penetrante, partícula magnética. Esses são ensaios não destrutivos envolvidos na área de vocês aí, viu? Tá? Então, vocês já vão... Eu vou introduzir os termos aí para vocês ir se familiarizando, tá bom? Tá, vamos voltar um pouquinho na termodinâmica, então. Ou alguém quer comentar mais alguma coisa? Vamos lá. Já que vocês entram em norma, vamos falar de norma, né? No Brasil, né, nós temos, quando surgiu a CLT, né, nasceu também, junto com a CLT, várias normas regulamentadoras. Tá? Para quê? Pensando na segurança, né, do profissional, dos trabalhadores. Então, os trabalhadores deixa eu pensar aqui, né, de trabalho em altura, tem uma NR para eles, né? Os trabalhadores de espaço confinado, tem uma NR para eles. É uma norma regulamentadora, tá? Que fala de segurança, tá? Principalmente na operação. Ela não dá dados construtivos, tá? Para dados construtivos, são outras normas, tipo ASME, DIN, entendeu? A ASME é uma das mais conhecidas. A DIN é uma norma europeia, né? Pode existir outras? Sim, pode existir outras, depende de cada tipo, né? Pode ter uma norma própria ali da Petrobras, né? Se a gente estivesse falando da Embraer, tem normas próprias da Embraer, né? Que ela cria as suas próprias normas e seguem aquela norma. Só que a questão de segurança, né? Requer uma característica de funcionamento do processo, tá? Então,
essas normas regulamentadoras, né? Uma delas é a NR13, né? Que fala somente de... não é que agora mudou, né? Agora está falando de caldeiras, vasos de pressão, tanques, tubulações, né? Tanques metálicos e tubulações também. Tá? Então, dá algumas características, né, de segurança na operação, segurança na instalação, entendeu? Fala de que tem que ter inspeção periódica, tá? Aí tem, por exemplo, a NR12, né? A NR12 é máquinas e equipamentos, tá? Aí tem outros conceitos, tá? A NR10 é elétrica, também é da minha área, é elétrica, né? Fala de serviços com instalação elétrica. Tá? Então, norma regulamentadora tem peso de lei, ou seja, a partir do momento que ela é autorizada ali, né, publicada, ela já nasce com peso de lei e é obrigada a você cumprir. Normas construtivas, não. Tá? Não tem peso de lei. Era isso? Não, beleza. É que eu estou vendo que tá se falando muito, já falava e está aumentando mais ainda sobre NR13. Sim. Tá curso de NR13, mas é só para quem é engenheiro que pode fazer? Não, pelo contrário. Qualquer pessoa, operador de caldeira, faz NR13, é obrigatório para operador de caldeira, é obrigatório para operador de unidade de processo, né? O pessoal da segurança do trabalho, por exemplo, né? Às vezes faz um curso que não entra em detalhes, aí pode fazer também, né? Para criar uma proficiência para ministrar aula, tá? Então, a NR13 é um curso livre. Ela é obrigatória para quem está na área. Para as outras pessoas é opcional. Entendi. Ok? Então, agora, aqui nessa parte de termodinâmica, como está falando de vapor, né? Depois eu vou até passar o link da NR13 para vocês, viu? Da mais atual. Tá? Que a última revisão dela foi 2018, né? E eu vou passar o link da norma para vocês dar uma olhadinha nelas, tá? Eu agradeço. Beleza? Aí fica aí também para o Renan aí, né? Dá uma olhadinha aí na NR13, tá? Do vídeo, então, né? A gente fez essa relação falando da transformação de energia, né? Já está até aqui, ó. Transformação de energia mecânica em calor, transformação de calor em energia mecânica, né? A gente tinha comentado sobre isso também, né? As primeiras máquinas, então, utilizavam o recurso do vapor, né? Com um pistão, né? Para gerar um movimento, né? Só que tinha muita perca de vapor. Ou seja, eles não coletavam o vapor excedente. Hoje, as nossas estruturas que usam caldeiras normalmente têm o retorno do condensado. Aproveita a água, né? Você faz o vapor faz o trabalho, ele condensa novamente e volta para a caldeira, né? Você consegue reaproveitar água e calor, tá? Ok? E fora as máquinas a vapor, né? Tem as máquinas a combustão interna, tá? Que utiliza diretamente a energia. Por quê? Aqui no caso da caldeira, a gente viu que a gente tem uma etapa a mais. A gente pega o calor da combustão, né? Depois a gente transforma em vapor, depois o vapor a gente transforma em movimento. A gente pode fazer uma coisa um pouquinho mais direta, que é transformar a combustão diretamente em movimento, que é o caso do motor a combustão. Motor diesel, né? Motor 4 tempos, motor 2 tempos, né? Esses motores nós veremos em ciclos termodinâmicos, tá? A gente vai verificar aqui que é um ciclo termodinâmico. Então, logo na próxima aula, deixa eu apresentar para vocês o que tem de material aqui, né? A gente parou aqui em tipos de transformações. Depois a gente vai entrar em lei dos gases, tá? Eu já comentei, mas aqui vai aprofundar na matemática, tá? Então, eu já falei em transformações isotérmica, isobárica, isométrica, né? Comentei dos caras aqui, ó, que estudaram cada uma, né? Comentei que está relacionado com volume, pressão e temperatura, tá? A gente já até viu um pouquinho desse princípio das fórmulas, tá?
que a equação geral dos gases. E por que está escrito gases perfeitos? Né? Porque temos que considerar o gás perfeito para fazer as contas, senão fica muito complexo. E para simplificar, né, a gente não vai trabalhar com misturas gasosas, somente com gases perfeitos. Ok? E o que varia com essa equação geral? Né? Varia a pressão, o volume e a temperatura, conforme eu havia dito anteriormente. Vocês recapitulem ao entrar aqui na disciplina. Ok? Vamos lá. Eu quero fechar essa partezinha aqui só para mostrar o que vai ter. Vou apagar. Tá? Então tem aqui as fórmulas, né? Mais uma ilustração da fórmula, né? Ainda algumas outras equações envolvendo, né, a transformação isotérmica, por exemplo, né? Mas é a mesma coisa, pressão, volume, tá? Ok? Só detalhando um pouquinho aqui. E no final aqui tem até um exercício, tá? Um exercício resolvido, tá? Vocês acompanhem e tentam entender esse exercício, tá? Tentam refazer no caderno, tá? Então, toda vez que tiver um exercício com conta, né? Leem com calma, tentem refazer as contas, façam na calculadora, né? E postem se tiver dúvidas, tá? Ainda tem o vídeo 3, lembra? Outro vídeo que eu deixei aí de apoio. Fala de transformações gasosas e vai falar um pouco de cálculo também, né? Envolvendo pressão, volume, né? E temperatura, tá? E depois, na próxima aula, a gente finaliza esse tópico falando de a termodinâmica aplicado nos processos de escoamento. Tá bom? Por hoje seria somente isso, pessoal. Tá?